Só para todos saberem, a gente está gravando hoje. Depois a gente vai publicar para quem quiser ter acesso a essa apresentação depois, tá? Mais tarde. O pessoal alguns não puderam entrar hoje, mas pediram para deixar gravado. Então a gente vai gravar e quem quiser ter acesso mais tarde vai ter acesso a esse vídeo, tá? Você está mandando por e-mail, text message? E-mail. Tá. São 6 megabytes apenas. Tranquilo. O que acontece quando eu saio dessa tela? O que você continua vendo a minha imagem? Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu saí. Eu estou vendo você por enquanto. Tranquilo. Continua vendo a minha. Sim, normal. O que... E agora? Bem? A gente só vê você o tempo inteiro. Você pode Certo. fazer o que você quiser no computador, porque a imagem que transmite é essa tela do A Zoom. da câmera, né? Câmera, isso. Tá bom. Então, a não ser que você clique Share, imagem ali embaixo. Eu posso tentar, mas eu não sei se vai funcionar dessa vez bem. Just in case, eu vou mandar para você. Tá aí já. Ok? Ok, tô pronto quando vocês quiserem. Deixa eu abrir isso. Já quer que abra o seu PowerPoint aqui? Abre aí. Depois. Depois, eu vou fazer a introdução aqui. Uhum. Ok, quando você quiser. Então... O que vocês geralmente fazem? Vocês cantam juntos? Vocês oram? Não, a gente faz oração, conversa um pouquinho, como foi a semana e Manda bala. Então vamos lá. Vamos orar então? Da introdução. Você pode orar pra gente? Claro. Pai querido que está nas alturas dos céus, eu quero te pedir nesse momento, Senhor, que a despeito das nossas imperfeições, tu possas aceitar o nosso louvor nesse momento. Amém. Queremos agora nesse momento também, Jesus, te agradecer por tantas bênçãos que já recebemos durante a semana toda, te agradecer porque tu és o Deus da nossa salvação e há sempre uma segunda chance, de acordo não com os nossos méritos, mas de acordo com os méritos que tu nos deste na cruz do Calvário. Amém. E dessa forma, Senhor, ajuda-nos a entender, compreender um pouquinho mais sobre o teu amor e aquilo que vamos fazer para te buscar e poder te servir melhor. Amém. Te agradecemos por isso tudo. Em teu nome te agradecemos, Jesus. Amém. Amém. Ok, bom, esse é formalmente o pastor Denilson Reis, pastor da igreja de Glendale, na Califórnia, lá em Los Angeles. Pastor de 2 igrejas lá, pastor da igreja brasileira, igreja hispana. E nós somos amigos já há algum tempo, a gente se conhece, tivemos algumas experiências juntos, inclusive subindo o Monte Sinai, lá no Egito. Tell me about. Então, a gente tem muita experiência junto aí, bem legal. A gente se conhece já há algum tempo e eu conheci sempre o Denilson bem maior do que ele está agora. Bem mais forte, como diz a minha mãe.
Uma Então, maneira carinhosa de dizer, bem menos gordo, ou mais gordo, né? e alguns dias, poucas semanas atrás, o pastor Denilson me chamou ao telefone e estava assim, era outra pessoa. Falava e conversava até de uma outra forma e começou a me contar da experiência que ele teve, uma experiência recente. Então agora é com você, pastor. Ok, gente, como é que foi a semana de vocês até agora? Bem, bem, Tá sendo tudo bem, irmã Ivone? bem abençoada, sim. Essa é minha sogra, não sei se eu falei para você. Não conhecia, não É minha conhecia. sogra, mãe daqui. Prazer. Você Prazer, Ivone. tá falando aí mesmo de Washington ou tá falando lá da Flórida? Ela tá aqui na sala. Não, Ah, tá, ok. viajei essa semana, chegamos ontem. Certo, tá bem. E você, Eliana, como é que foi a tua semana? Foi boa. Foi boa, né? Sim. O Tá feriado, certo. sim, Aham, aproveitei para fazer algumas coisas aqui em casa, arrumar, certo. limpar, organizar. Que bom, que maravilha. Pastor Gel, como é que foi essa semana, Pastor Gel? Foi bem interessante. Foi lá na Flórida, a gente estava lá, né? Metade da semana. Foi Certo. bem corrida, bem. E esse é o problema, né? Quanto mais corrida, por incrível que pareça, você acaba comendo pior. Quando você tem tempo, você come melhor. Mas quando não tem, Verdade. você come pior. E normalmente aqui na minha rotina, eu tenho a rotina de correr todos os dias. Mas quando você sai da sua rotina e está em outro lugar, já quebra tudo. Certo. Então, realmente, não foi, na parte de saúde, não foi uma das melhores. Entendi. Tá bem, a minha semana foi um pouquinho conturbada também. A minha esposa teve que ir de viagem quarta-feira passada lá para Walla Walla, Washington, para casa dos pais dela. E eu basicamente tive que ficar em casa queimando feijão sozinho, né? Uhum. Então, teve esse detalhezinho aí a mais que fez a semana assim um pouquinho interessante. Mas, graças a Deus, tudo bem, eles fizeram boa viagem. Ontem eu fui buscá-los no aeroporto. Anteontem, quer dizer, foi tudo maravilhoso. E eu fico feliz em ter essa oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando dessa mensagem. O pastor Joel tinha me falado, eu falei, como é que funciona isso? Aí ele fez um teste comigo, eu gostei tanto que já fiz até um subscription para a minha igreja. É. Logo a minha igreja vai estar bem reunida dessa forma que vocês estão usando, de forma maravilhosa. Graças a Deus e a tecnologia. Bom, eu queria falar para vocês hoje, o tema que a gente vai estar falando é obviamente sobre saúde, mas especificamente eu escolhi um título para essa mensagem de saúde. O título é o seguinte: Viver para servir. Vou pedir para o pastor Joel para colocar na tela aí para a gente o PowerPoint. Uhum. Já está entrando aqui. Uhum. Pronto. Ok. Você passa para mim agora o controle, pastor? Sim. Pronto. Ok, vamos testar aqui. Ok, eu acho que eu já estou com o controle. Olha, eu não sei se vocês sabem, mas lá na Bahia, de onde eu sou natural no Brasil, existe um termo que a gente usa para aquelas pessoas que, geralmente, isso está associado com algumas religiões africanas. A gente usa o termo curandeiro. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, já escutaram falar sobre isso. O que é um curandeiro? O curandeiro geralmente era caracterizado por alguém que saía nas ruas, nos lugares aonde era chamado, e lá essa pessoa automaticamente ela levava ervas, né? E que para alguns dava até um certo descrédito. Alguns assim não criam na erva, mas criam no poder miraculoso
daquele camarada, da pessoa, do curandeiro. E às vezes, eu me recordo como criança, crescendo lá na Bahia, no interiorzão, a gente via essas pessoas passarem com aquele saco assim de ervas, e algumas já secas, outras verdes, outras assim já em líquido e etc. De forma que não havia uma forma diferente da gente poder assim prever, porque aquilo ali era fora da ciência, vamos dizer assim, algo mais conectado à religião. Então a gente olhava assim e falava assim, olha, tá vendo ali o curandeiro, tá passando por essa rua, na hora que você estiver perto dele, vai lá e pede para ele colocar a mão sobre você e fazer uma oração ou te dar um chá para você tomar. Então essa expressão era uma expressão até com uma certa jocosidade, que a gente brincava uns com os outros e dizia assim, olha, fulano de tal, que só come mato, parece até um curandeiro, sabe? A gente usava sempre essa expressão. Mas eu, quando leio a Bíblia e vejo Jesus realizando milagres, vários milagres, e eu vou até dizer para vocês que vocês têm situações onde Jesus ele transformou a quantidade de pães e peixes de forma que uma multidão foi alimentada. Você tem Jesus transformando a água em vinho. Você tem Jesus salvando Pedro após ter andado sobre a água. Você tem Jesus acalmando uma tempestade na água. Tudo isso aconteceu na realidade, queridos, não porque Jesus fosse o curandeiro. Tudo isso aconteceu primeiro pela vontade de Deus e para a glória do nome de Deus. Porém, tem um detalhe, de todos os milagres que Jesus realizou, ou de tantos tipos diferentes, há alguns que existem elementos comuns. E a grande maioria deles, é por isso que eu escolhi o título, Ser Curados para Quê? A grande maioria deles, queridos, tem sempre o dedo, a mão, o toque curador de Jesus. Ok? Sempre, sempre. Você vejam esses 4 que eu dei exemplos aí e todos que você vai analisar na Bíblia, a grande maioria você vai sempre ver o toque das mãos de Jesus. E olha, por conta disso aí, alguns exemplos para você. Você tem um exemplo aí do paralítico de Betesda, no tanque de Betesda. Conhece a história, né? A história está aí em João capítulo 5, onde Jesus, na realidade, ele, vamos dizer assim, encontra-se com alguém sem esperança, alguém que estava ali à beira da água, que tecnicamente na cabeça dele era a esperança, mas na verdade, a depender da condição física dele, se ele entrasse na água ali, de acordo com os costumes que ele estava vivenciando, ele poderia, de repente, até se afogar naquele tanque, porque ele estava tão fraco que não conseguiria nadar. Vou dar um exemplo para vocês, certo? Então, a água ali, na verdade, não faria muita diferença. E ele precisou do toque de Jesus para ser curado. Olha só o que a Bíblia fala em João 5, verso 11. Lê para a gente aí, por favor, pastor Joel. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e anda. Toma o teu leito e anda. Ou seja, Jesus fala para ele assim, regressando aqui nesse slide, que no momento em que ele tomasse o leito dele e andasse, já seria, como dizer assim, a forma mais clara, mais prática, de dizer assim, olha, eu estou curado, porque eu vivi a vida toda aqui, 38 anos, sem andar, sem conhecer como é que é caminhar, correr, etc. Então, automaticamente, eu já estou curado. Em seguida, eu tenho aqui o exemplo aqui da mulher do fluxo de sangue. Esse verso aí, Marcos 5, 33. Dona Ivone, você não pode ler para a gente, por favor? Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Que parte que é essa do texto? É aquela parte onde já tinha acontecido a mulher se escondendo da multidão, sem querer declarar para a multidão que ela estava enferma por tanto tempo, por 12 anos. Ela vai simplesmente tocar
Vamos ver se a gente consegue voltar aqui o slide, pastor Joel. Vê se você está com acesso aí, não? Eu não tenho certeza. Deixa eu só mudar o lugar aqui. Eu acho que eu mudando aqui o cursor, ficou fora do lugar aqui da seta. Um minutinho só. Espera um pouquinho. Só voltar. Aqui. Pronto, é para estar no seu controle. Já está no meu controle? Por alguma razão não está vindo, não. Não? Não. Mantenha contigo. Eu vou passando. Ok. Volta agora. Pronto. Testa agora. Não? Não. Consigo ouvir o seu som, mas não está passando. Ok. Pode ir falando que a gente... Tá, volta lá na mulher do fluxo de sangue. Duas anteriores. Não, tá indo para frente. Mais um, tá aí. Então veja bem. Aí. Geralmente os artistas, os pintores, colocam essas fotos, esses desenhos da mulher do fluxo de sangue no lugar onde ela está tocando e sem chamar muita atenção. Mas aí naquele momento, quando a gente lê agora aquele verso, passamos para o próximo, pastor João, quando a gente lê aquele verso, que diz assim, que Jesus sabia o que tinha acontecido, então ele vai, chama a mulher a atenção, a mulher vem e diz assim, em outras palavras, se fosse nas palavras de hoje, fui eu realmente, não tem como me esconder, realmente fui eu a que tocou no teu manto, na tua roupa. Então naquele momento, veja bem, vou regressar o pensamento. Jesus manda o paralítico do tanque de Betesda há tanto tempo ir lá e mostrar-se aos sacerdotes, certo? Ir lá e mostrar para que o sacerdote verificasse que ele estava curado. Será que Jesus não sabia que ele provavelmente estaria pondo aquele rapaz, aquele senhor, quem sabe, já em perigo? Porque, veja bem, no momento que ele chegasse lá e as pessoas verificassem que aquilo ali aconteceu no dia de sábado, eles provavelmente iam dar para Jesus um hard time. Eles provavelmente iam dar para Jesus um maior problema, porque era uma cura feita no dia que, de acordo com eles, não era permitido. Porém, Jesus faz assim mesmo, ou seja, Jesus toma um risco, ok? Agora, saindo aqui agora, indo já para a situação da mulher do fluxo de sangue, Jesus agora vem para ela e fala e basicamente para a multidão e fala assim, quem foi que me tocou? Jesus sabia quem era, mas queria que ela declarasse, fui eu. A verdade que Jesus sabia é que se ele sentiu um toque que não foi na pele, foi na roupa, sem dúvida alguma ele sabia de onde estava vindo isso. Então Jesus esperava um momento onde ela viesse a declarar. Veja bem esse detalhe. Vamos agora para o próximo. Os 10 leprosos. Conhece a história dos 10 leprosos? Jesus vai passando com os discípulos e tem 10 leprosos. Geralmente os leprosos eles se escondiam fora da cidade, nas tumbas, nas pedras, nos lugares onde as pessoas usualmente não passavam. E não sei como, porque aqueles leprosos escutaram falar sobre Jesus. Provavelmente algum outro colega deles que era leproso, que já não era mais leproso, eles automaticamente agora passaram a saber por causa dele. Então veja bem, agora Jesus, nesse próximo verso, aí pode passar agora, pastor João. Lucas 17:14 diz assim, Jesus os viu e disse, vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. A grande pergunta aqui, esse sermão geralmente é pregado no dia de Thanksgiving nas igrejas aqui na América, é assim, por que Jesus não curou eles de imediato? No caso da mulher do fluxo de sangue, Jesus efetua uma cura que é em segredo, mas pede para declarar. Agora Jesus efetua uma cura que é em público, e pede para ser declarado. Pede para declarar, mas se você regressar lá no homem do tanque de Betesda, que Jesus vai, cura ele, manda ele pegar o leito dele e ir embora e diz para ele assim, olha, não fale para as pessoas, etc. A mesma coisa acontece, eu não botei o exemplo, mas me lembrei aqui agora, em João capítulo 9, quando você tem um cego. Na entrada da cidade, os discípulos perguntam, Jesus, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais? Jesus, nenhum dos dois, nem ele nem os pais. Isso aconteceu para que o meu nome seja glorificado. Jesus vai,
cospe no chão, faz lodo, bota no olho e cura aquele cego, fala assim, vai lá o seu rosto agora no tanque de Siloá e não diga para ninguém quem foi que fez isso. Olha, situações como essas, Jesus não precisava falar muito para dizer que foi ele que fez. Ou seja, as pessoas que vissem aquele cego já automaticamente saberiam que aquilo veio de Jesus. E a pergunta agora vem a seguinte: o que isso tudo tem a ver? Pode passar o próximo, pastor Joel. O que isso tudo tem a ver? Eu queria te fazer essa pergunta agora, individualmente, para vocês. Pastor Joel, você necessita de alguma cura? Muito. Muito. Você quer citar alguma que seja bem específica bem ou específica? saúde, Bem específica. questão psicológica ou Como você quiser responder, não tem problema. Uma das coisas que a minha luta pessoal é deixar o açúcar, deixar o chocolate. Isso é uma questão minha pessoal, né? É uma luta, é uma cura que eu preciso, com certeza. Ok. Iliana, você precisa de alguma cura específica na tua vida? Sim, também eu acho que eu preciso saber comer melhor, porque meus pais, os dois, têm diabetes. Então, eu acho que eu tenho que aprender a comer melhor para evitar ter diabetes. Ok. Irmã Ivone, a senhora precisa de alguma cura? Tem alguma cura específica que a senhora gostaria de ter na tua vida? Sim. O mais difícil que eu acho para todo mundo é o domínio próprio, né? Aham. E a gente... e a alimentação. E o açúcar mesmo, eu gosto muito de doce e tenho uma luta constante toda a minha vida para evitar de comer muito. Certo. Ou seja, a cura é deixar de ser controlada pelas emoções, pelo gosto, pela boca, pelo paladar e ter um domínio próprio. Realmente, o domínio próprio é difícil. Eu confesso para vocês, queridos, que eu também tinha esse problema. Tinha e tenho, não vou falar tinha, tenho esse problema também. A única diferença, querido, é que é o seguinte: no momento em que eu passei a gastar um pouquinho mais de tempo com Deus, eu acho que falei isso para o pastor Joel, eu costumei chamar isso de o dízimo do tempo. Vou explicar para você. O conceito do dízimo, o 10%, não é algo difícil de compreender, a gente já faz isso como cristãos. E o que eu estou falando agora para vocês não é nada que, vamos dizer assim, é bíblico. Você vai dizer, o pastor criou uma doutrina nova chamada dízimo do tempo. Não, não é isso. É algo pessoal que eu quis chamar de dízimo do tempo. Ou seja, quantos minutos tem o dia? Você sabe? 24 vezes 60. 24 vezes 60 é igual a 1.440. Dos 1.440 minutos do dia, eu passei a gastar 10% desses 1.440 minutos, que é igual a 144. Passei a gastar pelo menos 144 minutos diários com Deus. Mas veja bem, esse não é o tempo que eu estou preparando meu sermão. Não é o tempo que eu estou orando com alguém que pede ajuda. Não é o tempo que eu estou aconselhando como pastor as pessoas que me procuram. Não, não é esse tempo. Eu estou falando do tempo em que você mesmo e Deus estão agora no relacionamento onde ninguém se intromete, é você e Deus. Eu passei a dedicar tempo com Deus, a Deus, 10% do meu tempo diário. E as coisas começaram a acontecer rápidas. Depois que eu comecei a fazer isso, queridos, eu comecei a perceber que Deus estava me falando de forma mais específica em várias coisas do meu ministério, da minha casa, da minha família, várias coisas aqui que eu precisava talvez saber, ouvir, dar atenção. E quem sabe por muito tempo eu não tinha parado para ouvir a Deus.
E uma coisa impressionante começou a passar comigo, depois que eu passei a gastar tempo com Deus, ou seja, devolver para Deus o dízimo do tempo. Deus começou a falar para mim através de sermões que eu escutava, de mensagens que eu lia na palavra, no Espírito de Profecia, às vezes até de conversas com pessoas que nem sabiam do meu problema de saúde. Essas pessoas diziam alguma coisa para mim. E a mensagem para mim, irmão, estava vindo clara. Deus estava dizendo assim para mim assim: arruma a tua casa porque você vai morrer. Deus estava dizendo assim: arruma a tua casa porque você vai morrer. E eu olhava para aquilo ali, seria talvez um medo de um pai, de um esposo, de um pastor. Que tipo de medo era aquele? Mas aí Deus continuou falando, eu continuei me entregando naquele tempo para o Senhor e Ele continuou a falar para mim. Então eu comecei a clamar, mas Senhor, espera um pouquinho. Não dá para reverter isso aí, como é que é? Não dá para fazer diferente, como é que é essa história mesmo? E Deus me mostrou claramente que minha saúde não estava bem. E olha, queridos, certo dia eu estava pregando na igreja, e não sei se o Joel se lembra, lá na igreja de Glendale tem um degrau de um piso para o outro, da parte de baixo para a plataforma. Uhum. E eu fui tentar subir aquele degrau de uma parte para outra, e na metade do caminho me dei falta de ar. Um degrau. E eu estava pregando, eu parei naquele degrau, senti o que estava acontecendo, folguei um pouquinho minha gravata, desabotoei, continuei a pregar, depois devagarzinho, mansamente, eu dei um passo para trás, sem que as pessoas percebessem que eu estava passando mal. E automaticamente fui para o púlpito, me grudei no púlpito, que é algo raro. Para quem me conhece sabe que eu ando bastante no meu sermão, converso e tal. E ali eu me grudei no púlpito e terminei a mensagem daquele jeito. Aquele dia eu voltei para casa sabendo que era verdade. A minha situação não estava boa mesmo, já estava passando do limite. O médico, há um ano atrás, tinha me detectado como pré-diabetes. Então, era uma coisa que eu, na verdade, já sabia que iria acontecer. Ok? Eu já sabia que eu teria que cuidar, tomar o remédio e tomar aquilo controlado. E eu perguntava para o doutor por mais quanto tempo, o doutor falou assim, por resto da vida. E eu ficava assim, sem querer perguntar, porque o doutor não era adventista, o doutor não conhece a mensagem da saúde, ele conhece a mensagem que ele estudou lá no hospital, na universidade, etc. Então eu perguntava assim, mas o resto da minha vida não tem jeito, será? Aí o doutor falava assim para mim, a única maneira que tem é se você mudar o teu estilo, mas eu não vejo possibilidade de você mudar o teu estilo. O teu estilo de viver, de comer, de dormir. Eu geralmente, queridos, eu não ia para a cama antes de 1h da manhã. Todos os dias. Tinha muita coisa para fazer e usava aquela desculpa de assim, não, eu estou resolvendo as coisas do ministério, eu estou fazendo as coisas de Deus, eu estou cuidando do trabalho que Ele me deu. Só que eu começava a questionar, mas espera um pouquinho, Deus me deu a oportunidade para o seminário, estudar, aprender, para eu ter que me matar no campo, enquanto eu estiver fazendo o trabalho dele. Como é que é isso? Algo que não está muito certo, algo que é meio injusto, se realmente é esse o plano de Deus para a minha vida. Então eu comecei a questionar. Dentro de 1 ano, queridos, eu passei, além de ter pré-diabetes, eu passei a ter pré-hipertensão, eu passei a ter aquilo que em inglês eles chamam de GERD, é como aquele refluxo do estômago aqui no esôfago, tudo que eu comia regressava e ficava aquele ácido incomodando aqui no meu peito, como se eu fosse ter um ataque de coração. Mas, na verdade, era falta de funcionamento correto. Meu nível de estresse estava acima do limite. Se existisse talvez um termômetro para estresse, um estressmômetro, vamos dizer assim, talvez o meu já estava no limite, já não dava mais para medir. Além disso,
as minhas alergias, quando vinha a primavera, quando vinha o inverno, queridos, era de tal forma que eu não conseguia mesmo ficar fora de casa. Dentro do carro o tempo todo, o ar-condicionado ligado, porque estando lá fora, aquilo já seria para mim assim um problema horrível. Além disso, eu já tinha, já há mais de 5 anos atrás, a apneia do sono. Dormia com a máquina todos os dias, porque o médico disse para mim que meu pulmão não estava funcionando com a velocidade que tinha que funcionar, não tinha a força que tinha que ter normalmente para eu estar bem. E se eu não dormisse com aquela máquina, eu poderia parar de respirar no meio da noite, poderia ser até uma questão que viesse a óbito. Então, tudo isso aconteceu, queridos, em um ano. A gente estuda a mensagem da saúde, a gente conhece perfeitamente o que é para falar para os membros da igreja em relação a isso. A gente conhece que, por conta disso, a gente vai estar habilitado para pregar o evangelho de forma melhor. A gente conhece tudo isso. Só que parece assim que na hora de colocar em prática, queridos, é bem difícil. E agora tinha um outro dilema. O dilema era que, como é que eu vou pedir ajuda? Eu, sendo pastor, pedir ajuda de algo que eu falhei. Era aquele medo de ouvir as pessoas me dizerem assim, mas essa mensagem de saúde você tem. E você está pedindo ajuda? Que vergonha é essa, pastor? E queridos, eu tive que colocar essa vergonha de lado, confiar em Deus, da mesma forma que Deus, como amigo, aquele tempo que eu passei com Ele, foi suficiente, está sendo suficiente até hoje, para o nosso relacionamento, eu e Deus, ser afinado, ser colocado tão próximo, que eu não tenho nem... E depois desse tempo já não tive mais vergonha de dizer para Deus o que eu era, o que eu sou, o que eu estava sentindo, o que eu não queria sentir daquela forma, e o que fazer, chorar amargamente várias vezes. Eu saía de casa com meu carro, tem um lugar aqui, uma rua tranquila, deserta, eu ia nessa rua debaixo de uma árvore, ali eu ficava fazendo minha devoção, até hoje eu faço isso. Porque eu não queria ninguém vendo as minhas lágrimas. Então a minha situação, queridos, estava realmente difícil. Eu não sabia como pedir ajuda. Falar para os meus irmãos da igreja ia ser provavelmente a última coisa que eu faria. E eu comecei a orar. E não sei uma solução. Nesse meio de tempo, eu chamei a minha mãe do Brasil para passar 3 meses comigo. A minha intenção era essa. Mãe, vem. Eu não sei realmente, na minha cabeça, ela não sabia disso. Ela veio, eu disse para ela, mãe, eu preciso muito da tua ajuda. Ela é aposentada e tal, não tinha problema nenhum e veio. Minha intenção, queridos, era que nesses 3 meses fosse o suficiente para minha mãe passar um tempinho comigo, porque eu não sabia quanto tempo levaria até que eu viesse a falecer. Porque eu vivia com falta de ar o tempo todo. Eu sentia que eu não podia me sentar aqui em cima no estômago, aqui. Eu não podia realmente me sentar, era como se a quantidade de gordura acumulada aí viesse forçar os meus pulmões para cima e a quantidade de ar dentro dos pulmões não viessem me dar ar suficiente. Eu estava o tempo todo com falta de ar. E eu chamava a minha mãe, porque eu tinha realmente medo que eu não viesse tardar muito tempo. A minha esposa já sabia alguma coisa, não sabia tudo. Então, depois que eu gastei esse tempo com o Senhor, eu senti encorajamento na palavra de Deus a não desistir e realmente buscar solução. Há uma promessa, a gente vai chegar, acho que está num próximo slide aí, em Coríntios, que fala que Deus tem um plano especial para você. Eu vou chegar daqui a pouquinho. O que eu fiz foi o seguinte. Eu orei, pedi ao Senhor solução.
me veio à cabeça tentar uma clínica de tratamento natural. Agora, sabe o que é mais vergonhoso, queridos? É que eu já era vegetariano. A maioria das vezes vegan. Em casa a gente era vegan. Mas eu não dormia na hora certa, não dormia a quantidade de tempo certo, eu não tomava a quantidade de água correta, eu não exercitava, tenho membership aqui da academia, paga já há mais de um ano, por ano, e eu não ia. Sempre me escondia de trás da desculpa que eu não tenho tempo, estou trabalhando para o Senhor. E a minha alimentação, irmãos, era provavelmente, como vegetariano, um pouquinho demasiado em relação à quantidade de óleos, açúcares e etc. E olha, eu tinha uma semana para ir para essa escola, para essa academia chamada Winmar Health Institute. Não sei se vocês conhecem, já escutaram sobre essa academia aqui no norte da Califórnia, perto de Sacramento, na Highway 80. Muito perto já da divisa da Califórnia com o estado de Nevada. E ligamos para lá, passamos a saber quanto era que custava, o preço, etc, 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 queridos. E agora vem um primeiro problema. Problema número 1, eu não tinha esse dinheiro. Custava quase $6.000. Aí a minha esposa me lembra, olha, mas se eu não estou enganado, parece que no manual da conferência envia para você quando você chega, o manual do empregado, tem aí uma ajuda de 50% para aqueles que querem usar. Mas esse 50% é para tratamentos desse tipo, tratamentos naturais, etc. Não pode ser o tratamento convencional, porque o seu seguro de saúde já paga o tratamento convencional naturalmente. E eu fui verificar, aí liguei para a conferência, descobri que a pessoa que era encarregada disso aí não estava no momento, mas ela seria supostamente que teria que me dar as informações maiores. Isso era uma terça-feira. Eu cheguei lá quinta. Alguém me disse assim, olha, a pessoa que estava encarregada disso aí saiu de férias ontem. Infelizmente, só ela resolve esse problema. E mesmo porque nós já votamos o budget desse mês, votamos a semana passada, não tem como você ir. E a gente não aprova os pastores saírem antes de ser votado. Eu fiquei em desespero. Naquele momento eu comecei a orar e pedir a Deus, porque antes de sair de casa eu tinha feito com Deus um trato assim, falei, Senhor, se realmente é da tua vontade que eu vá para esse lugar, se esse é o lugar que o Senhor quer que eu vá, providencia isso o mais rápido possível, eu só tenho essa semana. E quando eu cheguei lá, isso acontece. A pessoa não está para me receber e não poderia resolver até o mês que vem. Eu agora, irmãos, começo a orar. Naquele momento que eu começo a orar, o tesoureiro entra na sala. Aí a moça, que é a secretária dessa pessoa que não estava, fala com o tesoureiro me olha e fala assim, pastor, realmente a gente não vota antes, mas eu te confio, eu sei que eu acredito que você não vai usar esse dinheiro para gastar em outras coisas. Nós vamos aprovar a sua ida, você pode ir e depois a gente conversa quando você voltar. Então a conferência aprovou $3.000 para mim, dos 6 que custaria, queridos. Automaticamente agora me faltavam mais 3 e eu não tinha. Eu aqui liguei para a escola, pedi uma ajuda. Falei, eu gostaria muito, eu sou pastor, não tenho condição, esse dinheiro é muito dinheiro para mim. Eles me deram agora mais uma bolsa, né, mais uma ajuda de mais 1.500. Ou seja, o valor de estar 18 dias nesse local, recebendo tratamento, recebendo comida, alimentação, hospedagem no hotel, etc., me custaria apenas 1.500. Como se fosse $100 por dia, queridos. Na verdade, menos de $100. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Por conta disso, eu entrei no meu carro, minha esposa preparou um lanchezinho para mim, eu fui dirigindo, queridos, daqui da minha casa até lá, sem parar, e mesmo porque eu tinha medo
de que se eu demorasse muito tempo dirigindo naquela posição que eu estava sentado, aquilo poderia não ser muito bom para mim. Cheguei, graças a Deus, tive condição de ser atendido, receber a cura que estava buscando. E em 18 dias, queridos, quando eu saí de lá, eu já tinha perdido uma média de 19 pounds. Nesses 18 dias. Fazem agora, sexta-feira, vai fazer 2 meses que eu comecei esse tratamento. Hoje eu me medi, eu já perdi 43 pounds e meio nesses 2 meses. Para a honra e glória de Deus. Amém. Amém. E olha, ontem eu medi o meu açúcar está abaixo do normal. Medi minha pressão está controladíssima. Continuo tomando água suficiente, caminhando suficiente, continuo dormindo as 8 horas que eu preciso e me esforçando para dormir cada vez mais cedo. Essa é sempre uma luta para a gente que é pastor. O pastor Joel sabe perfeitamente como é que é isso. Mas, queridos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Vamos para o próximo slide, pastor Joel. Eu não estou aqui simplesmente para falar de mim mesmo. Quando eu voltei de lá para cá, eu comecei a questionar uma coisa. Senhor, eu quis tanto que tu me curastes. E tu me curastes. O processo está acontecendo. E na Bíblia, Senhor, tu curas pessoas de uma vez por todas, como aquela mulher do fluxo de sangue, por 12 anos sofrendo, tu curastes ali de imediato. Os 10 leprosos, tu não curaste de imediato. Tu disseste para eles ir lá e se mostrar aos sacerdotes, para que eles examinassem se a cura tinha sido feita ou não. Para aquele homem no caminho, no poço de Betesda, tu disseste para ele, vai, agarra teu leito e vai embora. A cura foi imediata. As pessoas viram. Então, Senhor, tu tens me curado, estás me curando, pouco a pouco eu tenho visto. Mas a pergunta para mim mais interessante, queridos, é por que eu queria ser curado? Eu perguntei para cada um de vocês agora há pouco, se você tem alguma cura para fazer, para Jesus fazer na tua vida, se você precisa de alguma cura, cada um de vocês falou que sim. Agora a pergunta é essa, por que você precisa ser curado? A resposta que eu encontrei está aí em cima. Eu quero ser curado para servir. Sabe por quê? Veja bem. Alguns talvez gostariam de ser curados baixando o peso para serem vistos mais bonitos, mais elegantes, poder vestir um manequim um pouquinho menor. Não tem nada de errado nisso. Mas eu comecei a perceber, queridos, que a importância que Deus deu para a minha saúde foi mais que simplesmente algo externo. Ok? Foi mais que algo externo. Definitivamente, Deus quer que eu viva mais para que eu sirva mais tempo. Deus quer que eu viva mais para que eu sirva mais tempo, para que eu participe da obra de pregação do Evangelho. E aí vem a pergunta outra vez, por que você precisa servir? Pastor Joel, clica para a gente aí. O que a gente ganha com isso, em querer servir a Deus? Deus tem poder para criar um universo com a sua palavra, criar o mundo que você vive e respira com sua palavra. O que você ganha com isso? Ou seja, tem alguma coisa específica que você vai lucrar servindo a Deus, ajudando a Deus? Vamos dar uma olhadinha aqui. Clica outra vez, pastor Joel, por favor. Como é que a gente aplica 1 Coríntios 6,19? Eu não sei se alguém de vocês tem uma Bíblia aí perto. Se a Eliana, se a Ivone, pastor Joel. Sim. 1 Coríntios 6,19. Lê pra gente, pastor Joel. Deixa eu abrir aqui, peraí. Primeiro Coríntios 6:19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo,
que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Lê o 20 também, pastor. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Queridos, eu já recebi críticas muitas vezes, sim, sem medo de errar, por amigos, primos, parentes lá no Brasil, que me criticavam porque eu estava gordinho. E que nas fotos, não eram aquelas fotos assim tão bonitinhas, tão prazerosas de ser vistas. Mas nada disso nunca me convenceu que eu deveria baixar meu peso. Às vezes a gente aprende pela dor. Às vezes a gente aprende porque não tem jeito mesmo. Ou você muda, ou você troca, ou você vai pro caixão. Sabe? Mas eu preferia, a partir de hoje, a partir de quando essa mudança começou a ocorrer na minha vida, as trocas, que as mudanças feitas na minha vida fossem feitas por um objetivo maior. E Deus me deu esse objetivo. O objetivo de servir, testificar, falar do nome dele. Agora eu vou voltar, não precisa sair daí não, já fica aí mesmo, na história dos 3 personagens que eu falei para vocês. O homem do tanque de Betesda, ele foi curado para testemunho do nome de Deus. Quando ele sai dali, ele se encontra com pessoas que vão agora questionar quem era esse Jesus. Ou seja, o nome de Deus vai ser glorificado através da vida daquele homem que estava no tanque de Betesda. Você sabia o que a mulher do fluxo de sangue ela também testemunhou ali na presença de todos os judeus? No momento em que ela toca em Jesus, queridos, Jesus poderia deixar isso passar. Sabe por quê? Porque o Espírito de Profecia fala pra gente que pessoas tocavam em Jesus e eram curadas, e aquilo ali era um costume. Eu estou sem a referência agora para dar para vocês, mas eu já estudei sobre isso, onde capítulos anteriores, no próprio livro de Marcos, pessoas que estavam com Jesus, elas tocavam no manto de Jesus e elas eram curadas, queridos. Então aquele método de ser curado pelo toque já era algo comum, ela não foi inventora desse método. Agora Jesus faz questão de dizer assim, quem foi que me tocou? Não era para envergonhar ela, antes pelo contrário, queridos, para exaltar o nome de Deus, porque naquele momento em que ela aparece para dizer assim, Senhor, fui eu que te toquei. Sabe o que é isso, queridos? Isso é um sermão. E isso é uma série evangelística completa, somente nessa frase, Senhor, fui eu que toquei. Porque naquele momento, o tanto de gente que está ali ao redor, agora eles escutam o testemunho de alguém que foi curada pela boca dela própria. Então Jesus faz com que aquela vergonha aparente aconteça para que ela tenha a oportunidade de testificar. Por último, Jesus manda os 10 leprosos, no exemplo que a gente deu aí, irem para Jerusalém, irem lá mostrar para o sacerdote no templo, etc. Para quê? Para que eles pudessem outra vez testificar do nome de Deus. O mesmo aconteceu com relação ao cego no caminho de Jericó. Jesus faz o lodinho, põe aqui no olho dele, manda ele lavar o olho, e Jesus fala assim, vá. Um pouquinho antes, no começo do capítulo 9, você vai ver que os discípulos discutem com Jesus quem que pecou, se foi ele, se foi os pais. E Jesus, não, nenhum dos dois, nem ele, nem os pais, mas isso aconteceu para o nome de Jesus, o nome de Deus ser glorificado. A mesma coisa acontece quando Jesus ressuscita Lázaro, queridos. Jesus atrasa para chegar lá. Jesus atrasa porque se Jesus sabia que tinha um doente, quase morrendo, Jesus atrasa para o milagre acontecer, para que o nome de Deus seja glorificado. E a pergunta para você é essa, querido. Será que Deus não fez um milagre ainda na tua vida? Não fez a cura que você precisa ainda na tua vida? Será que é porque você talvez não está disposto a glorificar o nome dele? Ou será que tem alguma razão
diferente que Jesus quer fazer a cura na tua vida, mas você, não sei qual é a razão, talvez para você que está ouvindo, a minha ouvindo agora, para aqueles que vão assistir o vídeo depois, não sei qual seria a razão, é porque talvez para você é importante perder peso, ser saudável, para que as pessoas te vejam mais bonito, é uma questão de estética, querido. Provavelmente, querido, essa não é a intenção de Deus. A intenção de Deus, de acordo com 1 Coríntios 6,19, é que o teu corpo seja a habitação do Espírito Santo. Porque se ele é a habitação do Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? Pessoas vão ser levadas ao conhecimento pleno do amor de Deus através de você. Pessoas vão ser levadas ao conhecimento pleno do amor de Deus através de você. Sabe por quê? Porque, veja bem, Deus poderia simplesmente resolver o problema do mundo de uma vez por todas, assim, no estalar de dedos, mandar anjos irem em várias partes diferentes, diversas, e pregar o evangelho, e você e eu não teria que participar. Não seria interessante? Assim, menos trabalho para a gente? Sim. Porém, tem um detalhe. Se Deus fizesse isso, queridos, você não saberia o valor de uma alma. Você não saberia o quanto é o tamanho do amor de Deus para a sua vida e para a vida do ser humano. Você, no momento que você sai, prega e fala de Jesus para alguém, você se coloca os seus pés no sapato de Deus. Essa é a realidade. Então, por que você precisa de uma cura? Por que você quer ser curado? Você precisa ser curado, querido, porque você vai ser o templo, você é o templo, você quer continuar a ser o templo do Espírito Santo na sua vida. Pessoas que vão estar com você, que vão ser guiadas por você, que vão te encontrar, pessoas que vão estar em contato com você, elas têm que ser transformadas, querido, com a tua palavra, com a tua voz, porque o peso do teu testemunho, eu fui curado pelo Senhor, o peso do teu testemunho não traz glória para o teu nome. O peso do teu testemunho traz glória para o nome de Jesus. Então essa deve ser a razão por que você precisa ser curado. Porque você precisa testemunhar, Eliana, do nome de Jesus. É porque a senhora precisa testemunhar do nome de Jesus, irmã Ivone, e essa cura vai acontecer no momento certo. Pastor Joel, da mesma forma. Essa cura vai acontecer, e para você que está me ouvindo, que eu não sei quem você é, ainda vai ver o vídeo, essa cura vai acontecer na tua vida, querido, para que você possa ser um poço abundante de Espírito Santo na vida das pessoas. Porque o que Deus tem te dado, você tem que, não pode ficar só para você, tem que dar para outros. Então eu encontrei, queridos, a razão porque Deus permitiu a cura acontecer na minha vida. Aconteceu para que outras pessoas como vocês possam escutar e possam de alguma forma ser levados ao pleno conhecimento do Senhor. Clica mais uma vez, por favor, pastor. A razão da cura deve compensar a mudança. Ou seja, hoje, pelo meu estado de saúde, eu fui aconselhado pelos médicos que eu comesse apenas 2 refeições por dia. A minha última refeição foi há 4 horas atrás, 4 horas e meia atrás. E eu não estou com fome. Eu vou chegar até amanhã de manhã às 8 da manhã e não vou estar com fome. Nem se for assim. Só para a gente entender que horas que você está aí agora. Para a gente aqui é 9h30 da manhã. Agora para mim são 6h30 da tarde. Ok? São acho que 2 horas a menos para vocês. Agora é 9h30 da hora. 9h30, né? 3 horas. Exato. Então, a minha primeira refeição é às 8 da manhã. Eu fico até às 2 da tarde. Às 2 da tarde eu tenho a segunda refeição. E agora outra vez só no outro dia, às 8 da manhã. É exatamente como o livro Ministério, em espanhol, Ministério de Curação, Ministry of Healing, a Ciência do Bom Viver em português. É exatamente como a serva inspirada do Senhor fala nesse livro. Eu fui para essa escola, aprendi tudo que eu aprendi, parece brincadeira ou não, mas era exatamente o que a serva do Senhor já tinha escrito nesse livro. E como a própria Bíblia fala, meu povo perece por quê? Por falta de quê? Conhecimento. Né? De conhecimento, queridos. E eu estava perecendo por falta de conhecimento e obediência. E eu quero dizer para você que essa cura, às vezes, essa mudança que você tem que fazer,
Às vezes é difícil. Agora eu vou dizer para você uma coisa. Viver servindo, por mais que seja difícil, compensa. Porque ao servir, você percebe que a cura física e espiritual, ela caminha junto, está acontecendo ao mesmo tempo na minha vida. E na tua vai acontecer também. O domínio próprio que você precisa, que é dito lá em Gálatas 5:22, um dos frutos do Espírito. O Espírito que quer habitar em ti vai te dar forças para isso. Acho que tem mais um ponto aí, Pastor Joel, e já terminamos. Vamos ver qual é a razão de Deus. A razão de Deus é essa aí. Você quer ler para a gente, irmã Ivone? Não estou enxergando. Estou vendo aqui na tela. Joel, pode ler para a gente? Sim. Agora eu vi. Pois foi Deus que nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Efésios. Ou seja, queridos, Deus se alegra que você seja um exemplo vivo do poder dele. Deus se alegra que você consiga fazer boas obras. Os planos, a razão por que ele te criou, te uniu com Jesus Cristo através da cruz, é para que nós fizéssemos boas obras. Que boas obras, mais necessárias boas obras seria para a vida do cristão, do crente, daquele que prega, daquele que fala de Jesus. As boas obras que nós podemos fazer hoje, provavelmente as mais importantes, são aquelas que a gente usa do nosso testemunho para trazer outras pessoas para o reino de Deus. É o exemplo pessoal. É o exemplo pessoal que você dá para o seu irmão, para o seu vizinho, e você diz assim, olha, o Senhor me curou, eu sou grato a Ele por isso. As pessoas têm vindo para mim na igreja, pastor, a tua esposa está te botando na linha, está te botando no jeito. Aí eu falo assim, que dieta é essa, meu irmão, que você está usando? Aí eu falo assim, minha querida, é a mesma dieta lá do Gênesis. Se você sabe qual é a dieta lá do Gênesis, essa é a dieta que eu estou usando. E assim, para ser mais detalhado para você, eu não estou usando açúcar nenhum, não estou usando óleo nenhum, sal o mínimo possível. Ainda assim mesmo sal de Himalaia, aquele salzinho rosa, é o que a gente está usando. Há uma culinária especial para isso. A gente tem que reprogramar a maneira de viver, de pensar, de agir. Tem que fazer o nosso schedule em cima disso aí. Quando eu saio para visitar, para fazer alguma coisa, eu tenho que levar minha comida junto em algum lugar, de preferência um lanche frio, um sanduíche, alguma coisa que eu tenho que fazer porque eu não vou estar em casa nesse dia. Tem um preço? Tem. Você se acostuma? Sim. Eu te pergunto, paga? Vale a pena? Esse sacrifício vale. Em menos de 2 meses, 43 pounds a menos, para mim valeu e está valendo. Não apenas pela aparência física, mas é porque agora parece que a minha mente está mais clara. Parece que minha mente está mais clara, parece assim que eu estou conseguindo... Pode tirar o PowerPoint, pastor, se quiser. Sim. Parece que minha mente agora está funcionando melhor, sabe? Parece que quando eu leio a palavra de Deus, eu consigo enxergar um pouquinho mais profundo de quando eu lia antes e não enxergava tanto. Então, eu quero dizer para vocês que vale a pena, porque isso tudo está fazendo não para minha glória, não para minha glória, para o meu nome, o pastor, tal. Não. Não é o pastor. É o nome de Deus. Isso é que é o mais importante, eu diria assim. E eu quero, na verdade, deixar para você essa razão. Sei que o pastor Joel já falou para vocês de mensagens de saúde, várias terças-feiras aí ele andou falando para vocês. E eu queria aconselhar vocês, façam prova de Deus. Façam prova de Deus. Deus vai te ajudar a perder a adição do açúcar, ter esse domínio próprio, passar a ter mais cuidado, Eliana, como você falou, pela tendência genética que você tem, tal, de diabetes, etc. A minha família toda tem diabetes. Mas eu decidi, em nome de Jesus, quebrar essa corrente. Amém. Em nome de Jesus, eu decidi quebrar essa corrente. O meu filho não vai ter isso mais. E se depender de mim, o filho do filho dele também não vai ter mais. Tá?
Em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Por quê? É porque eu quero ser conhecido como bom? Não. É porque o nome de Deus precisa ser conhecido, não o meu. Eu queria encerrar dizendo para vocês que compensa. Compensa servir, compensa fazer o sacrifício, compensa fazer essa mudança, compensa. Mas pela razão certa. É verdade. Eu agora já estou usando, minha roupa está caindo já. Eu não pude comprar outras roupas, etc. Na igreja, o pessoal começa a falar, pastor, esse blazer seu tá dando 2 em você. Tudo bem. Mas, se você for olhar para o blazer, no final do dia, a única coisa que ficou na tua cabeça for o blazer, é porque eu falhei com a minha mensagem. Mas se ao final do dia você lembrar do blazer, mas a mensagem que ficou com você é que o Espírito de Deus está habitando em minha pessoa e por isso você está sendo influenciado, valeu. Amém. Que o Senhor te abençoe, te dê definitivamente, continua firme, se esforça nesse sentido. Quero até oferecer, se algum de vocês quiser mais detalhes com relação a isso aí, ao que exatamente a gente está fazendo, o que a gente está comendo, etc., eu posso explicar para vocês. O pastor Joel tem meu contato, pode pegar com ele, mas é bem fácil. A gente tem uma dieta especial, ok? Mas, além da dieta especial, a gente toma bastante água. A gente toma, em média, aí, como 1,5 galão de água por dia. Nossa, eu caminho, em média, 5 milhas por dia. Que quer dizer o quê? Acho que quase 8 quilômetros, né, pastor Joel? 8 quilômetros. 8 quilômetros. 8 quilômetros. Não é difícil. Eu levanto de manhã, boto assim, olha, 40 minutos. Vou caminhar aqui ao redor, no bloco onde eu vivo, não é tão movimentado assim, dá para caminhar tranquilo. Ou à noite. Então, eu caminho à noite, etc. Então, a água, o exercício. Você fala assim, mas e se eu malhar, se eu fizer na academia, etc. Pode? Vou dizer uma coisa para você. Pode. Agora, qual é o que dá mais resultado? A ciência hoje já prova para você e para mim que o que dá mais resultado é caminhar. Ok? Se você não acreditar em mim, tudo bem, não tem problema. Mas se você pesquisar quem foi o cara que inventou a aeróbica, esse camarada que inventou a aeróbica, hoje ele escreve livros dizendo que é melhor caminhar para viver mais tempo do que fazer exercício aeróbico. Ele mesmo, que inventou os exercícios aeróbicos, ele escreve sobre isso. Tá? Então, caminhada, caminho pelo menos 1 hora, bebo entre 1 galão e 1,5 galão de água por dia, vou descansar mais cedo, porque quando eu vou descansar mais cedo, eu estou dando tempo para o meu corpo entrar em cura, entrar em processo de healing by itself. Ok? E a outra coisa, além disso, a gente vai dormir 8 horas de sono, isso aí é mandatório, certo? Além disso, os outros restantes, os outros 4 remédios naturais que você conhece, luz solar, luz solar, confiança em Deus, temperança, descanso, o ar, isso também é muito importante, tá certo? Para mim, essas 4 foram assim a marca do que aconteceu: água, exercício, no caso a caminhada, a nutrição, no caso o alimento, e o sono. A dormir, exatamente. Tá? O sono, a nutrição, essa que tem que ser um pouquinho mais de detalhe, porque eu não tenho como dar aqui, tem vários livros de receitas, eu posso ver os nomes e passar para o pastor Joel para dar para vocês comprarem online no Amazon.com. São livros da nossa escola adventista Weimar Instituto, WEIMAR. Não sei se tem como escrever aqui, pastor, tem alguma forma de... Tem? Tem, né? Vou escrever aqui. Weimar Institute. Eles têm os livros de receita lá. Weimar Health Institute. Tá aí, enviei uma mensagenzinha para vocês. Esse foi o local onde eu fui. Foram 18 dias, me custou $5.750 total. São 18 dias, é excelente o programa. Você vai ficar apaixonado. O risco que você tem é ir para lá e não querer voltar.
que é muito bom, tá? Que Deus abençoe vocês ricamente. Espero poder conhecê-los um dia pessoalmente. Antes de você terminar, pastor, eu queria só abrir um momento, se alguém tiver alguma pergunta Sim, específica, perdão, desculpa, eu tomei o tempo todo de vocês falando, perdão. Vai lá, pode perguntar se quiser. alguma pergunta específica, alguma questão, ou alguma dúvida. Esses livros de receitas, você pode me passar depois o nome, eu passo para todo mundo. Passo. Porque o complicado, muitas vezes, é o que eu vou comer, então. Eu não posso comer nada, então o que eu vou comer? Os outros a gente consegue, mas tipo, eu sei que eu tenho que dormir 8 horas, eu sei que tenho que respirar bem, eu sei que tem que beber bastante água. Mas a nutrição é que é realmente falta de conhecimento, né? Sim, passo para vocês. Porque às vezes a gente para de comer. Eu vou parar de comer tudo, mas e aí? Vou comer o que agora, né? Alface, tomate? Então, eu sou vegetariano, mas aí o problema vegetariano, você sabe, então eu comi pizza, porque pizza é vegetariana. Sim, eu sei. Não, deixa eu explicar uma coisa. A gente faz pizza também, mas é uma pizza especial. Tá? Existe também. Não vai ser todo dia, mas é uma pizza especial. Então, eu vou dar só uma dicasinha para você. Meu café da manhã é bem forte. Sabe o que eu como no café da manhã? Não é por uma questão de dizer assim, é porque eu sou baiano, eu gosto? Também. Mas é um conselho deles. A minha fibra e a minha proteína do começo do dia é feijão. De preferência, não enlatado. Compra um slow cook. Né? Coloca o feijão de molho durante o dia anterior. À noitinha, quando você for dormir, coloca o feijão para cozinhar devagarzinho. De manhã, quando você acordar, o feijão está pronto para você comer. Tem uns temperinhos já no lugar, sem óleo. No slow cook, você não precisa colocar óleo para temperar. Tudo isso está no livro de receita. Entendeu? Então, de manhã, feijão. Sempre vai ter feijão na minha refeição. Eu vou ter um cereal. Pode ser um cold cereal. Pode ser um cuscuz, se você gosta de cuscuz. Sem manteiga, tá? Tem também... Se você prefere, sabe aquela coisa que eles chamam de tabule, você pode colocar com feijão. Você pode fazer omelete sem ovos. Tem como fritar omelete sem ovos? Tem. É excelente, é delicioso. Entendeu? Sem ovos também. Sem leite? Tem. Tudo isso. A gente aprendeu tudo isso lá. Então você vai ter assim um café da manhã maravilhoso. Maravilhoso. É diferente. O que não necessariamente é ruim, é simplesmente diferente. Seu corpo, o seu paladar, ele se adapta outra vez. E quer dizer para você, você não nasceu gostando de pizza. Isso veio depois. Foi introduzido para você de alguma forma. Então, você se reeduca, sabe? A comer melhor. Então, tudo isso está nos livros, vocês vão ter acesso. Tá ótimo. Nessas refeições, come à vontade ou você se... Veja bem, deixa eu te explicar aqui. Feijão com tabule à vontade ou... eu precisava perder peso, eu preciso perder peso. Então, eu decidi ter uma quantidade de carbs, de carboidratos regulada. Então, o que acontece? Eu comecei a perceber que eu estava comendo 3 vezes mais do que a quantidade que eu normalmente teria que comer. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a cortar. Hoje, a quantidade que eu como, provavelmente o meu filhinho come igual. Entendeu? Por quê? Só para o pessoal saiba, o filho dele tem 4 anos. 3, 4 Exatamente. anos. 3, 4 anos. Então, por exemplo, como é que isso aconteceu antes? O Joel me conhece, eu conheço o Joel já de algumas batalhas aí com o garfo e o prato, né? A gente conhece como que é. Porém, queridos, essa foi, diria assim, a minha maior desafio, era porque a quantidade. Eu orei, coloquei, Senhor, veja bem, eu quero fazer isso, eu quero que dê certo, eu não quero que essa viagem aqui seja simplesmente umas férias, eu quero que isso dê certo, Senhor. Eu comecei a orar, Deus me deu domínio próprio, controle nesse sentido. Eu, quando venho à mesa, pode ter um banquete, eu vou comer a quantidade, a porção que eu preciso. Sabe o que isso aconteceu? A gente já não vai mais em restaurante, porque não tem a comida que eu como, que eu gosto de comer agora. A gente começou a economizar mais dinheiro com isso. No momento que a gente está, assim,
entre amigos, socialmente, a gente vai, mas sempre eu vou encontrar alguma coisa saudável para comer nesse restaurante. Parece piada, mas sempre vai existir. Então, eu não sei se respondeu mais ou menos, Pastor Joel. Uhum, uhum. É um novo estilo de vida. É um novo estilo de vida. É. Educar, reaprender para ter um novo corpo também, uma nova mente, Exatamente. uma nova vida. Isso. Mais alguma pergunta? Aí, Eliana, Ivone, a Tatiane, tem perguntas que queiram fazer? Pode fazer. Eu tenho. Ok. A minha dificuldade é que eu estou tentando me alimentar melhor. Só que... Eu não estou te escutando bem. Não estou te escutando bem. Talvez chegue mais perto. pertinho. Isso. Yeah. Só um pouquinho. Peraí que eu vou... Tá me ouvindo? Tá, agora tá beleza. Ok. A minha dificuldade é porque é exatamente isso. Eu estou tentando ser vegetariana. Ok. E tem pouco tempo eu comecei, foi dia 1º de janeiro que eu comecei. E a minha dificuldade é porque eu me alimento bem, só que eu tenho a tendência de emagrecer. Eu não engordo. Certo. E eu queria pegar um pouquinho a mais de peso. E eu não sei como tá cuidando disso, entendeu? Porque falam que eu preciso comer carne, porque senão não vou conseguir. Eu falei, não, é possível. Tem meios. E eu tô à procura desses meios, entendeu? De estar comendo melhor, educadamente, menos também, talvez. Não sei. Eu realmente não sei por onde começar. Eu tô comer carne, não tá me fazendo falta. Eu também tenho dificuldades com doce, também quero parar. Mas eu diria para você o seguinte, Tatiane. O nosso corpo tem uma quantidade, vamos dizer assim, esperada de peso, que esse é o normal dele, ok? Eu não sei se mais alguém na sua família também é magrinho, ou se você é somente uma exceção. É uma exceção, porque a minha família toda praticamente é obesa, acima do oposto, peso. Né? Certo. Veja bem, uma coisa eu aprendi é o seguinte: quando o seu corpo entra em reset, dá um reset no seu corpo, o seu peso ideal vai vir, seja para ganhar peso, seja para perder peso. Tá entendendo? Essa é a realidade. Por quê? Porque você está colocando no seu corpo o alimento que Deus programou para você colocar. Exato. Apesar das pessoas dizerem, mas tem muito vegetal hoje em dia que tem agrotóxicos, não sei o quê, etc, etc. Vem a história do orgânico, né? Do GMO, geneticamente modified. Veja bem, apesar disso, ainda é melhor para você se alimentar desse alimento, para o seu corpo chegar no limite que precisa, tanto para ganhar quanto para perder, de que simplesmente você pensar assim, não, mas eu quero ganhar porque eu quero ter uma aparência melhor. Não, veja bem, aquilo que talvez você não escutou como a gente estava conversando a princípio. Escutei. A razão, qual é a razão por que você quer dar uma melhorada na saúde? Se a razão for apenas estética, você tem que repensar. A razão deve ser sempre honrar, louvar, glorificar o nome de Deus através do seu corpo. Esse mesmo Deus que te criou, entendeu? Ele vai te dar a forma, a solução. Mas respondendo essa pergunta, é possível ganhar um pouquinho mais de peso com a alimentação saudável? Sim. Os médicos vão dizer para você talvez que não. Ok? Como o médico me falou para mim que eu tinha que viver o resto da minha vida tomando remédio para diabetes. Terrível. Por que eles falam isso? É porque they don't know anything better. Pastor Denilson, só introduzindo você, essa que está aqui agora, minha mãe. Esses outros também não conheciam. Está lá no Brasil. E também eu não estou vendo ela pelo vídeo. Eu não estou vendo pelo vídeo. Ela está por aqui? Está aparecendo um vídeo para mim aqui. Eu estou vendo um vídeo. Tá. Olá. Agora já vi. Tá. Nós vimos. Ela não tá sem som lá. Certo, agora eu já vi na outra telinha aqui. Tá cuidando do meu pai lá e tá tentando buscar mais saúde, uma vida mais saudável. Isso é muito bom. Então, tá na luta para a saúde também. Louvado seja Deus.
Louvado seja Deus, irmã. E então, Tatiana, eu diria isso. Tem jeito, sim? Tem. É de forma saudável, exercício. Alguns vão falar assim, você tem que aumentar a tua quantidade de proteína. Você vai até ouvir pessoas dizerem isso para você, entendeu? Sim, já ouvi. E vai dizer assim, você come mais carne, mas espera um pouquinho. Provavelmente esqueceram de te falar que existe proteína fora do mundo animal. Existe um pó, né? Um pó de proteína. Existe pó de proteína, existe, se a senhora não tiver o pó de proteína e a senhora comer mais brócolis, a senhora vai estar comendo quase que 4%, 4 vezes mais da mesma quantidade de proteína que você teria num pedaço de bife. Por exemplo, você comer um pedaço de bife de 250 gramas e comer 250 gramas de brócolis, você vai comendo 4 vezes mais proteína. Outra coisa, feijão. O feijão é a proteína mais acessível, mais barata e de mais recurso, quer dizer, mais benefício. Por quê? Porque está cheio de fibra. Para a gente que tem esse problema de regulagem de peso ou hipertensão, por exemplo, a fibra é algo assim muito necessário para o teu corpo. Então, eu diria assim, usa e abusa desse sentido. Até um exemplo bem claro para vocês. Geralmente, eu não podia comer feijão com batatas. Eu ficava assim o resto do dia assim empanturrado de gases. Agora, queridos, eu como feijão todo dia, não tem problema nenhum. É como eu falei para você, o corpo foi feito um reset. Entende? Então, vai funcionar normal. Por quê? Porque já foi feito um reset com o tempo. Não é da noite para o dia. Tem 2 meses. E eu vou voltar a fazer um exame de sangue, etc., para ver como é que está colesterol, triglicérido, etc. Mas em 15 dias que eu estava fazendo essa dieta, o meu triglicérido baixou de quase 400 para 120. Uau. O meu colesterol estava quase 180, baixou de 180 para 116. Entendeu? Então, tipo assim, foi um efeito bem rápido, não demorou, mas eu persisti. Eu andei bastante enquanto estive por lá e tal, então faz muita diferença. Por exemplo, se você conhece pessoas que tomam insulina, ou através do comprimido ou injetada, como uma injeçãozinha, olha, aqueles que tomam insulina, só para você ter uma ideia, se eles caminham 1 milha, cada milha que eles caminham, ela diminui 5 miligramas de insulina que ele toma. Nossa. Ainda que você não esteja fazendo a dieta, mas se você caminhou... É 1,6 quilômetros. Exato, 1,6 quilômetros. Então, se você caminha, vamos colocar dessa forma, 1 milha você diminui a quantidade de insulina de 5 miligramas, que é alta. Alta para quem é diabético, 5 miligramas de insulina já faz uma diferença muito grande. Entendeu? Meu irmão toma 3 injeções na barriga por dia de insulina. Pois é. Então, vou dizer para você uma coisa. Eu vi pessoas lá nesses dias, queridos, que não perderam tanto peso, mas elas entraram lá tomando injeção de insulina e saíram sem tomar nada. E eu não estava tomando injeção, estava só tomando o comprimidinho. Quem sabe daqui a 1 ano mais, da maneira como eu estava vivendo, eu ia até passar a tomar injeção. Vocês me entendem? O senhor tem livro para indicar? Tem. O pastor Joel vai estar passando para você a bibliografia desses livros que a gente vai estar passando para ele. Eu tenho todos, eu não posso pegar agora que estão lá fora de casa para mostrar, mas eu tenho sim. Só repetindo que o pastor Denilson falou no começo, ele perdeu até agora 43 pounds, 43 libras, que são 19,5 quilos, mais ou menos, quase 20 quilos. Em menos de 2 meses. Menos de 2 meses. Sem ficar com fome, sem cirurgia bariátrica, né? Sem nada desses recursos assim forçados que se escuta por aí, de forma saudável. E sabe uma coisa interessante? Eu não estou tendo problema de acúmulo de pele flácida. Que isso é um problema para quem perde peso, assim, faz cirurgia rápida, etc. Problema de pele flácida. Com o tempo, as coisas vão se ajustando. É por isso que eu digo, o objetivo não tem que ser visual. Tem que ser maior do que isso. Deus quer que você seja muito além de bonito, né?
bonitão, assim, feito o pastor Joel, assim, charmosão, assim e tal. Deus quer que seja muito mais, além disso, Ele quer que você seja o templo do Espírito dele, onde as Amém. pessoas são contagiadas para o reino dos céus. O primeiro Amém. passo é a comunhão com Ele, né? Sem Dar dúvida. o tempo com Ele para que Ele possa te auxiliar perfeitamente no Exatamente. que é correto. Muito bom. Tá bom? Muito bom. Mais alguma pergunta? Acho que não. Alguma questão, uma pergunta, alguma dúvida? Tá, eu só preciso desse livro aí, porque realmente eu estou disposta a mudar minha alimentação, minha saúde, que eu sei que é muito importante. E o exercício que eu faço é andar de bicicleta todos os dias. Tentando todos os dias, né? Eu pego, dou uma volta e volto para casa. Às vezes eu vou com minha amiga, a gente anda um pouco mais. Às vezes no final de semana a gente anda umas 3, 4 milhas. E a gente está tentando, aumentando, entendeu? E aumentando, Certo. porque está sendo muito bom. E eu estou tentando incentivar, porque é bom para mim, mas se eu acabar fazendo da forma... se eu não fizer da forma correta, eu perco peso. Se eu não me alimentar da forma correta, eu vou perder peso. Sim. E eu estou tentando fazer isso para incentivar a minha amiga, que ela está querendo perder. E eu quero Entendi. mudar minha alimentação, porque, querendo ou não, eu estou sendo um exemplo para ela. E eu quero fazer a minha parte para que eu possa estar ajudando outras pessoas também. Amém. Louvado seja Deus. No teu caso, eu não recomendaria 2 refeições por dia, entendeu? No caso, para quem quer baixar, no teu 3, mas não mais que 3. Essa história de dizer assim, come 6 vezes pequenas refeições. Olha, vou dizer uma coisa para você. Eu achava que estava certo. Cheguei até a pensar em fazer essa dieta, mas os médicos adventistas me disseram o seguinte, olha, assim como o motor do carro precisa descansar, você precisa trocar o óleo e tal, o seu estômago precisa de tempo para ter um descanso também. Exato. Então, por isso que as 6 refeições pequenas durante o dia não é aconselhável de acordo com o nosso regime. Entendeu? Mas 3 vezes para você eu acho que seria o correto. Você começa a botar o corpo, fazer o reset, você vai automaticamente comer mais porque o corpo está em reset. Sim. Entendeu? Isso vai vir para o lugar que tem que vir, para o lugar que tiver que sair, vai ter que sair, etc. Mas lembra sempre de um detalhe. Você tem uma arcada Estrutura óssea que não é igual a minha, que não é igual a de outras pessoas. Então, esse é um detalhe que você também vai ter que lembrar. Entendeu? Talvez você, vamos dizer assim... Isso é muito acelerado, então minha forma de me alimentar talvez seja as mesmas coisas, mas talvez seja em horários diferentes. De forma Sim, isso é importante. Manter o seu café da manhã no mesmo horário, o seu almoço no mesmo horário, o seu jantar no mesmo horário. Muito importante isso. Sim, sim. Eu tenho que fazer isso porque eu vou ter que também ajudar muito o meu noivo, que tem muita dificuldade também de engordar. E ele tem uma alimentação muito boa, só que os horários não são bons, sabe? Ele estuda muito, aí come em horas totalmente erradas. E então, querendo ou não, a saúde não está sendo boa, né? Ele não está se alimentando corretamente. Eu quero poder ajudar ele também, quando ele estiver aqui. Então, só recordando, pastor Denilson, o que é importante aí, básico, além da alimentação, né? Seria os horários de se alimentar sempre no mesmo horário e de dormir também, dormir às 8 horas, dormindo sempre mais cedo possível, antes da meia-noite. Porque depois da meia-noite não tem a mesma validade, né? O sono. Exatamente. Eu diria assim, o ideal, se a senhora não trabalha até tarde, tenta estar na cama às 9. Para começar a dormir até às 9h30, né? Se você está na cama às 9 e passa meia hora para dormir, aí alguém fala assim, mas eu vou para a cama e não consigo dormir. Veja bem, eu tinha esse problema. Mas o que acontece? Ficava uma luz lá na sala ligada. Ficava a luz da lua lá, porque eu tinha que ir lá fechar a veneziana, entendeu?
Então, o que acontece? Eu fiz de tudo, apaguei tudo. Minha esposa quer trabalhar até mais tarde. Olha, vai lá para a cozinha, trabalha lá, não tem problema. Ela sabe a importância aqui para mim, porque eu acordo fácil. Outra coisa, ó. Tá vendo isso aqui? Eletrônicos. 1 hora antes de você dormir, bota isso do lado. Mas ler um livro na hora de dormir ajuda também, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Esse é o alimento mais importante, o alimento final, né? A leitura. Ler a Bíblia, ler o livro, que parece brincadeira, mas a Bíblia dá um sono, né? Você sabe o que eu tô falando. O inimigo é artista, ele vai fazendo tudo para você não ler a Bíblia. Tranquiliza, né? Tranquiliza, se quiser ler durante o dia, lê para ver. Entende? Assim, se for o caso, por exemplo, minha mãe, para dormir, ela tem que botar aquela venda nos olhos, assim, ó, bem escura, fechar aqui. Eu tenho. Tipo tartaruga ninja, né? Ela faz aquilo para poder dormir. É o que ela usou e funciona para ela. Eu não precisei fazer isso, mas estou assim, apagando toda a luz, todo o ruído. E se você faz exercício bem durante o dia, você caminha realmente as 5 milhas, à noite você vai estar quebrado. Você vai para a cama mais cedo. Entendeu? Então tá bom, pastor Denilson. Obrigada. Obrigado a você. Muito bom, obrigado por ter entrado aí, por ter dado esse estudo para a gente, pelo material. E aqui na igreja a gente está tentando realmente incentivar na saúde. Tem um grupo de saúde no WhatsApp e a gente conversa bastante. Amanhã, inclusive, é o Global Running Day. Amanhã é o Dia Mundial da Corrida. Então a gente está incentivando o pessoal a andar ou correr. Quem não anda nada, pelo menos 1 milha e dali por diante, né? Certo, então, entendi. Foi muito bom, muita coisa legal que a gente aprendeu, que a gente viu. E me passa a lista de livros que você tem, de receitas e coisas assim, porque vai ser muito útil. Aqui a gente está tentando também melhorar a alimentação e comer mais saudável. Então, vai ser muito bom. Para quem não conhece o pastor Denilson, não conhecia ele antes, é engraçado assim, de ver. O rosto dele está bem fino, assim. Não sei se ele guardou foto de antes e depois. Não fez isso, não, deveria ter feito. Pois é, tinha que ter feito para motivar mais. Não, eu posso dizer para você o seguinte, por exemplo, ó, vou tem ver bastante foto de antes aí, né? Aqui, a minha bermuda tá assim, ó. Nossa. Entendeu? Tipo assim, isso aqui era o que eu usava, que já perdi, né? Então, para glória de Deus, a gente realmente tem perdido muito e coloca o paletó, tá sambando assim na gente, assim. Mas como eu falei para vocês, ainda que não fosse dar problema, mudança nenhuma na minha aparência, acho que só em saber que o Senhor está me dando mais tempo de vida, isso já compensa, né? Já compensa. Que bom, muito bom. Então, vamos fazer uma oração, a gente agradece muito. Obrigado a vocês. Deus abençoe, tá? Sucesso aí na caminhada de vocês. Vamos fazer uma oração? Pode despedir? Claro. Pai querido que está nas alturas dos céus, quero te agradecer mais uma vez, porque tu nos deste a oportunidade, Senhor, de falar daquilo que tu tem nos ensinado e ainda estamos aprendendo, Senhor, mas de forma muito clara. Tu tem nos dito, Senhor, que tu queres que vivamos mais para servir mais. Senhor, nos ajude que esse seja o nosso objetivo de saúde. Que isso seja a meta da nossa vida. Viver muito mais longo do que agora, muito mais tempo, para que possamos servir mais pessoas, para que possamos ajudar mais nesse trabalho teu. Amém. Fique conosco, fala ao nosso coração, nos ajude a permanecer firmes nessa mensagem, Jesus. Damos agora uma noite de sono reparador para os nossos amigos aí de Maryland, para a gente aqui, no tempo que ainda temos antes da noite. Esteja conosco, nos ajude também, guarda os nossos lares, abençoa as nossas vidas. Abençoe também os nossos irmãos lá no Brasil,
os familiares do pastor Joel, e envia a tua mão sobre essa casa, curando os enfermos dessas casas. Nós também, Senhor, queremos colocar em tuas mãos. Esteja conosco agora e protege-nos, Senhor, das ciladas do inimigo. Em teu nome te agradecemos, Pai de amor. Amém. Amém. Muito bem. Tchau Muito pra vocês, obrigado. gente. Tchau. Tchau. Prazer. Prazer nosso.